Neste vídeo, apresentamos as bases e o passo a passo para fazer a alteração do plano de trabalho. De acordo com a legislação, existem dois tipos de alteração do plano de trabalho. Se a alteração for menor do que 20%, o cliente tem que fazer um informe que tramitará pela FINEP e será aprovado. Mas se o valor da alteração for maior que 20%, ele terá que fazer um outro tipo de petição. Ele terá que fazer uma solicitação. Essa diferença é respaldada pelo Decreto da Inovação que prevê que alterações de 20% do total do convênio, até 20% do total do convênio, só precisam ser informadas. Acima de 20% tem que ser solicitado. Em ambos os casos, o analista do projeto terá que dar um de acordo para essa alteração. O informe e a solicitação têm escopos diferentes. No caso do informe, você pode alterar a relação de itens sem mudar o total do convênio, pode fazer a reprogramação financeira alterando o cronograma de parcelas. Já na solicitação, você pode fazer essas ações e mais alterações de infraestrutura e alterações no cronograma físico, alterar metas e atividades e seus atributos. Quem pode solicitar? Do lado do cliente, operadores e representantes legais do proponente e da executora podem fazer a alteração de plano de trabalho. No caso das fundações, além do representante legal, o ordenador de despesas pode fazer essa alteração. Onde e como? O onde é feito no Sisgon. Nesse caso, você vai para o projeto em questão e no menu da esquerda, vá para Ações. Ao clicar em Ações, abre no campo da direita a opção Alterar Plano de Trabalho. Entre na opção Plano de Trabalho, clique na seta verde e aparecerá uma nova atividade na caixa de trabalho que pode ser executada pela pessoa que está fazendo a alteração. Abre-se a caixa de trabalho e inicia-se a alteração de plano de trabalho. Quem pode fazer a alteração? Podem fazer as alterações do plano de trabalho pelo lado do cliente, os operadores e os representantes legais do proponente ou da executora. E no caso das fundações, os ordenadores de despesa. Para o seu conhecimento, no Sisgon aparecem várias atividades que estão apresentadas nesse fluxo. A primeira delas é a elaboração do pedido ou informe da alteração de plano de trabalho. Isso vai a uma fase de análise que poderá fazer voltar ao conveniente com solicitações de dados adicionais. A análise feita passa por uma fase de deliberação dentro da FINEP, que envolvem analistas, chefes e superintendentes. Chega-se a uma deliberação e essa deliberação é comunicada ao conveniente. A alteração do plano de trabalho contém os seguintes módulos em 4 etapas: dados iniciais, alteração de SP, consolidação e encaminhamento. Nos dados iniciais, apresentamos os dados, seja para informe ou solicitação.
na alteração da solicitação, é feita uma justificativa da alteração das infraestruturas, dos itens e a modificação dos cronogramas e marcos de acompanhamento do projeto. Na fase de consolidação, são consolidados os orçamentos e os cronogramas financeiros. Na fase de encaminhamento, aparece o resumo das alterações do subprojeto com a percentagem acumulada de alterações. Aparecem também o comparativo da alteração do subprojeto para a infraestrutura, para a relação de itens ou cronograma de execução com o antes e depois. E nos comparativos do cronograma financeiro também aparecem como era e como ficou. Depois de pronta a alteração, aparecerá na fase de encaminhamento a situação anterior e a situação alterada para a comparação. O representante legal tem que aprovar essas alterações para que a proposta seja encaminhada à FINEP. O plano de trabalho usa os mesmos formulários da chamada original. As alterações a serem feitas são mais ou menos intuitivas, mas vamos fazer um passo a passo a seguir. Primeiro, acesse e faça login no link https financiamento finep.gov.br. Em seguida, clique no botão Entrar para fazer o login. Faça o login com CPF e senha, aqueles que foram usados para fazer o cadastro. Em seguida, escolha o projeto que deseja fazer a alteração de plano de trabalho. Em seguida, selecione o projeto que deseja mudar o plano de trabalho. Na tela abaixo é o projeto 1901 de 23. Então, para acessá-lo, clique no número 1901/23. Ao abrir o projeto, aparece a tela típica do Sysgon, com o menu atual, com o menu principal e com o menu secundário à esquerda. No menu secundário à esquerda, acione Ações, a seta número 1. E em seguida, acione a seta verde que está próxima à alteração do plano de trabalho. Esse movimento fará com que apareça na caixa de trabalho uma outra atividade, a atividade de alteração de plano de trabalho. Ao fazer essa escolha, aparece na caixa de trabalho um item, neste caso, o primeiro item, dados iniciais de alteração de plano de trabalho, e a opção é a número 2, de executar. Ao executar a ação na caixa de trabalho, o operador acessa as telas relativas ao plano de trabalho. Essas telas são as mesmas que o operador preencheu durante a apresentação do formulário de apresentação de propostas. Selecione Retornar para ajustes do plano de trabalho e, em seguida, faça a alteração do plano de trabalho como se estivesse fazendo no formulário de apresentação de. Neste momento, aparece a tela que lhe pergunta se quer cancelar a alteração do plano de trabalho e a resposta é não. Em seguida, você escolhe o tipo de alteração que deseja executar.
se é um informe ou se é uma solicitação de remanejamento. Faça as modificações dos itens que desejar e feche o plano de trabalho para que ele seja aprovado pelo representante legal. Ao terminar, aparecerá na caixa de trabalho do representante legal a opção de aprovação de alteração de plano de trabalho. Uma vez feito o remanejamento, não se esqueça de justificá-lo. Após finalizar as alterações, volte para a primeira aba de Dados Gerais e selecione Sim para confirmar as alterações e envie para a verificação do analista. Por fim, aparecerá para o representante legal as opções de aprovar, solicitar ajustes ou cancelar. Lembre-se que, dependendo do valor a ser alterado, o remanejamento pode ser feito de duas maneiras, ou como solicitação de remanejamento ou como informe de remanejamento. No caso de solicitação de remanejamento, este deverá ser feito da mesma maneira que fizemos anteriormente. Em suma, faça as alterações desejadas. Observe que não poderá haver alteração no valor total do projeto. Assim, se você diminuir um item, você terá que compensar um aumento em um outro, ou no mesmo subprojeto ou em outro subprojeto. Ao concluir, avise o representante legal que aparecerá uma nova atividade na caixa de trabalho dele. Quando o representante legal validar as modificações do plano de trabalho, o informe ou a solicitação será encaminhada à FINEP. O analista da FINEP analisará o pleito e comunicará o conveniente de sua aprovação. Este vídeo é um vídeo preliminar das alterações do plano de trabalho. Nessa semana, esse módulo deverá ser colocado em produção e pequenos ajustes deverão ser feitos no vídeo e enviado posteriormente aos convenientes. Muito obrigado.